Facebook. Que alegria estarmos juntos novamente. Prazer estar com vocês. Olha, o tema da nossa mensagem é o pecado no corpo mortal. Mocotó com prego e um pouquinho de vidro quebrado, que é para descer, sabe, na garganta assim, destruindo. Olha lá, a nossa mensagem está em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 11, eu vou ler o versículo também 12. Olha lá o assunto que se trata. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, porque no espírito somos imortais, a fazer uso de uma porção da sua santa palavra. Esta palavra que é viva, é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu te peço, empurra essa espada mais um pouquinho na divisão da alma e do espírito e me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus que se reúne aqui pela internet, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, eu sei que para uma pessoa que me ouve a primeira vez, esta palavra é complicada. Por quê? Porque existem 2 tipos de pessoas que me ouvem. Uma delas são as pessoas em que o Espírito Santo já as incomodava há muito tempo num local que nós chamamos de sistema religioso. Esse tipo de pessoa, quando ouvirem a voz da graça de Deus, são despertadas imediatamente. O Espírito corta, ele usa esta espada. A arma do Espírito Santo é esta, a espada mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então, este grupo estava dormindo no sistema religioso. E quando se oferecia alguma coisa exterior, quando se oferecia um copo d'água depois de oração, como elas ainda tinham véu, aquilo chegava até elas, mas lá dentro, aonde o Espírito habita, elas diziam, isto não é legal. Eu acho que não precisava disto. Existe uma inquietação. Quando te mandavam a ir a um culto de consagração, que você passava horas, dias, meses a fios, e não resolvia nada. Quantos e quantos banhos em águas, em pessoas, e não transformava? Então, esse grupo de pessoas tem uma inquietação, que quando ouvem a mensagem da graça de Deus, elas dizem, era isto que eu procurava. Eu sempre questionei, dentro delas, porque dentro da igreja não pode questionar, porque o chamado pastor tem uma autodefesa em falar, você está passando na frente do pastor? Não toque nos ungidos de Deus. E te coloca imediatamente lá atrás no banco da Dice. Você sabe o que é o banco da Dice? É o banco da disciplina. O outro grupo que me ouve é o grupo que não foi chamado para viver estas verdades. São escravos da doutrina do homem. Defendem tradição.
defendem placas, defendem seus títulos, defendem a convenção, ainda que esteja pregando errado. Não adianta, ele é meu pai na fé, ele é o meu pastor, lá eu me libertei, foi lá que eu me converti. Este grupo, eu posso abrir a Bíblia, se o Espírito Santo não abrir a mente, eles não aceitam. Como não aceitam estas verdades que eu vou apresentar, mas não aceitam mesmo. Mas quem foi chamado para viver essas liberdades, não questionam. Criam dúvidas, claro, muitos anos vivendo na religião. Olha, eu te mostrei aqui em off, durante anos nos falaram que o devorador ia na nossa casa. E vem alguém agora e diz, não, este devorador está lá em Joel. É um gafanhoto. Aí você... Bem que eu sabia que Deus não podia me tratar assim. Então Deus ia me tirar o meu emprego, ia me botar um câncer, ia destruir o meu casamento, porque eu não dei dinheiro para um Deus que diz na palavra que Ele é dono da prata e do ouro. Bem que eu sabia. Você deixaria o seu filho com fome? Você deixaria de pagar o colégio do seu filho? Você daria ao seu filho, na lugar da mamadeira, você daria veneno? Quando seu filho te pedisse pão, você daria pedra? E quando ele te pedisse peixe, você daria serpente? Se nós, que somos homens maus, com uma natureza carnal inerente ao que é ruim, não faríamos isso, tu imagine Deus se iria te negar algum bem, se o maior interesse é te abençoar, porque Ele te comprou, fez de você propriedade exclusiva dEle, pagou um alto preço por você, como Deus soltaria a mão sobre você? Então, quando nós nos levantamos pelo Espírito da graça de Deus, sem estudo, sem pai rico, sem dinheiro, sem recurso, sem teologia, sem hermenêutica, sem exegese, porque hermenêutica e exegese não existia no tempo dos apóstolos e eles revolucionaram. Quem inventou isso foi eles aí para manobrar, tosquiar e humilhar a igreja. Então, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim: assim também vós considerai-vos vivo para o pecado. É o quê? É o quê? Quem disse isso para vocês? Quem disse? Não. Deus não tem voz ativa nas igrejas. Quem tem voz ativa na igreja é o pastor. E o pastor, na última reunião, disse que tem gente aqui em pecado, tão vivo para ele. Ué, se vocês estão em pecado, vocês estão vivos para ele. Sim ou não? Sim. Quem foi que disse isso? Deus? Não. A palavra aqui diz que vocês devem se considerar mortos para o pecado. E eu me considero morto para ele. Deus está mandando considerar assim. Sim. Depois ele diz, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então eu, que sou cristão, mas eu não sou cristão porque eu entrei numa igreja com um rótulo ali, dizendo assim, Igreja da Flor Lilás. Onde você é? Eu sou a Igreja da Flor Lilás. E lá diz que eu sou um pecador e eu aceito. Não, mas eu não sou cristão por causa de uma placa. Eu não sou cristão por causa de um homem. Eu sou cristão porque eu creio no que o Evangelho diz. Então, se o Evangelho diz que eu estou morto para o pecado, pode se levantar o maior teólogo do planeta. Ele pode ser doutor no que ele quiser. Eu fico com a palavra. Então eu, Geraldo Moraes, estou morto para o pecado. E eu estou vivo para Deus em Cristo Jesus. E como é que é um morto? Como é que reage um morto? Vai lá no cemitério da cidade e diz para o morto, morto,
estou aqui com 50 mil reais. O morto faz como? Está morto. Alô, estou morto para o pecado. Agora olha o que eu vou desenvolver em você hoje. Olha o que diz o versículo 12. Olha, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Parou. Então parece contraditório. Como que eu estou morto para o pecado? E o pecado vai reinar no meu corpo mortal. Então ele ressuscitou, está vivo? Então, quem não tem discernimento aqui, mete os pés pelas mãos. E a guerra, quando a gente vai na internet, é isso. É igual quando você diz que o diabo foi aniquilado. Aí os sábios dizem, se o diabo foi aniquilado, como é que Paulo disse lá? Disse lá porque agora é um adjetivo. Agora Paulo, ao invés de chamar os adversários dele de filhinhos, Paulo está usando a palavra Satanás, porque Satanás quer dizer opositor. Então Paulo diz que eu estou morto para o pecado, e depois parece contraditório quando Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Preste atenção, é que o pecado que eu estou morto é o pecado espiritual, é a transgressão de Adão, era o pecado que me separava de Deus, e Cristo pôs fim a esse pecado na cruz. Espiritualmente, nós, o povo da graça de Deus, estamos sem pecado. Nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus, porque na cruz ele pôs fim ao pecado espiritual. E que pecado então é esse que pode reinar no meu corpo mortal? As obras da carne. As obras da carne, Cristo não pôs fim na cruz. As obras da carne estão condenadas aqui. E o meu pior inimigo neste pacto sou eu mesmo. É que os crentes não sabem, quando eles dizem o inimigo está furioso, eles pensam que era um ser espiritual, mas o inimigo furioso é a minha carne, sou eu mesmo. Então Cristo pôs fim ao pecado espiritual, porque para um judeu, pecado era transgredir a lei. 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado, ensinamos isso domingo. 1 de João 3,8, João pregava o evangelho da circuncisão. O evangelho para os judeus. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque é isso aí mesmo, não, Miguel? Acho que foi errado aí, Miguel, vê aí. 1 de João, deixa eu voltar aqui. Rápido. Calma aí, Miguel, calma aí. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Vocês me desculpem, deve ser a fome. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Olha lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Na concepção judaica, e foram eles que escreveram a Bíblia. Alô? Nenhum brasileiro escreveu Bíblia. A Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que não entendia nada de evangelho, era padre. Titio João Ferreira, ele fez um favor à religião, não aos crentes. Quem escreveu a Bíblia foi os judeus. Na concepção do judeu, pecado é o quê? Transgressão da lei. Ora, este pecado da transgressão da lei
estava de Adão até Moisés. Então este era o pecado espiritual que me separava de Deus. E Paulo começa a explicar isto em Romanos, Miguel. Romanos capítulo 7, versículo de número 7 também. Volta o 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei mostrava santidade ou mostrava pecado? Está escrito isso? Está escrito. Então, se eu te boto para debaixo da lei, ao invés de eu te mostrar o caminho da santidade, eu estou te mostrando um caminho de pecado. E por que é que você entra dentro de um local chamado igreja e você ouve dizer, pecador, pecador, Deus me mostra uma mulher em pecado, Deus me mostra um irmão que não vai para o céu porque está em pecado. Por quê? Porque aonde ele está debaixo da lei, e é a lei que mostra pecado. Disse Paulo à igreja de Roma. Depois ele diz, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora olha o 8, olha o 8, olha o 8, olha o 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo Exu, pelo Satanás, vai, pelo chefão, o pecado, disse Paulo à igreja de Roma, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Leia. Porque sem lei está morto o... Ora, meu irmão, sem a lei de Moisés, o pecado está vivo ou está morto? Então Paulo diz, vocês se considerem mortos para o pecado. Por quê? Porque Paulo pregava a graça de Cristo. Aonde não há lei, o pecado está morto. E que pecado era esse? O pecado de Adão. Romanos 5,13, tem aí? Tem? Coloca aí. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há. E que pecado é este? O pecado de Adão, a transgressão da lei, o pecado espiritual, o que me separava de Deus. Aí, como o que eu prego causa comichão, eles gritam assim, se não tem pecado, então eu posso matar, roubar e fumar? Ah, entendi. Você não tem discernimento do que eu estou falando. Porque eu estou falando do pecado espiritual que estava no mundo. Não está mais. E você está me vindo agora com obras da carne. Então eu estou falando de evangelho, de vida em Cristo, e você preso à lei com vida carnal. É isso? É isso. Que quando eu falo que não há pecado, não há o pecado espiritual. Ah, e não sou eu. Quem está dizendo isso é Paulo, a igreja de Roma. Diz que até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, quando não há dízimo. Porque dízimo é da lei. É ou não é? Está em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é livro da lei ou é graça? Lei. Então, se eu prego lei, tem pecado. Se eu tiro a lei, o pecado espiritual está morto. É por isso que em graça nós falamos, quem está salvo para sempre. Quem está salvo? Não é quem pensa que é. É quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Só vai subir quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. É igual o BOP, não vai subir ninguém, só vai subir. Meu amado, pode bater a cabeça, pode jejuar, pode ir para o monte, pode estar aqui dentro, você pode pintar e bordar. Se o teu nome não está escrito lá no cartório, não adianta, só vai subir quem ele escolheu. E eu espero que você seja um escolhido para a glória de Deus. E o pecado, então, não é levado em conta quando não há lei. O que é que Cristo fez?
destruiu a estrutura do pecado espiritual que estava na lei de Moisés. Romanos capítulo 6, versículo 6 mostra isso. Olha os versículos que eu estou mostrando, que acabou o pecado espiritual. Olha lá, sabendo isto. Leia, meu amado, eu não sei como eles colocam esses versículos, André, que sabe que eu sou um pregador polêmico. Meu amado, vocês não têm outro versículo para colocar para mim? Meu amado, eles não gostam de mim porque, meu amado, está escrito, eu tenho que ler. Sabendo isto, é para saber ou para ocultar? Que ficou na piscina o nosso velho homem. Não o quê? Não o quê? Vai lá. Pergunta o pastor, aonde o teu velho homem ficou. Vai lá, volta lá. Tem van aí? Tem Uber aí? Tem 99? Tem táxi? Volta lá e pergunta, pastor, o meu velho homem ficou aonde? Na piscina, vaso. O senhor pode me mostrar a passagem? Não tem, o presidente da convenção que disse. Ah, tá. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem ficou na piscina ou ficou crucificado com Cristo? Porque o da piscina ressuscita quando passa a menina de tanquinho, né? Quando passa aquela menina que fala, que tiro foi esse? Aí ele sai da piscina e ressuscita. O que ficou crucificado com Cristo não tem como tirar da cruz, meu irmão. Quando passa a menina do tiro que foi esse, ele diz, eu não posso fazer isto. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho um pai que me ama e que me disciplina, porque o pai disciplina todos que tem por filho. Eu posso até dar uma olhada assim, 007, olhar 43, mas o Espírito diz, oxe. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ele crucificou o velho homem com ele. Para quê? Para que o corpo do pecado, a estrutura espiritual que me trazia pecado, fosse destruído. Está destruída a estrutura, o corpo do pecado, ou está vivinho na vida dos crentes, separando ele, mandando eles para o inferno? Você entra dentro da igreja e diz que você é pecador, que você tem que lavar os seus pecados nas águas, porque se Jesus vier você fica, e você é um pobre pecador. Eu vejo daqui uns 3 Exu quicando na tua, aqui um gárgula. Mas a minha Bíblia deve ser diferente dessa turma. E um deles me disse, olha meu amado, um deles me disse, esta Bíblia que o senhor tem aí no telão é diferente das nossas. Eu disse, pois é, porque esta é o Evangelho da graça de Deus, que diz o que vocês não têm coragem de falar. Porque na minha está escrito assim, crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz o seguinte, olha lá. Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Por que não resta sacrifício pelo pecado? Porque o pecado foi destruído. Ele levou sobre si as nossas dores, carregou os nossos pecados no madeiro. Então quando eu peco carnalmente, não adianta fazer sacrifício, porque se aonde não há pecado, não resta sacrifício por eles. É por isso que nós afirmamos em Romanos 8:1, olha lá. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenação há para você? Nenhuma. Nenhuma. E por que não tem? Por que não? Calma, não é a teologia, é Bíblia respondendo Bíblia. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado ou não
livrou. Diga, estamos livres. Aí se anula isto aqui. E diz que você é um perdido pecador. E que você tem que aceitar Jesus. Porque se você não aceitar Jesus, Jesus não pode apagar os teus pecados. Só que Ele vai apagar os teus pecados hoje, se você aceitar Ele. Se você tiver aqui, voltar para a sua casa sem aceitar Jesus, você volta com os teus pecados todinho. E fica uma pessoa aí do lado, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E se levanta uma irmã dali e canta assim: pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado. Pecador, escuta o quê? Mas qual pecador? Se diz que a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Livrou ou livrará? Livrou, está livrado. Diz que a lei do Espírito de vida não é a lei de Moisés, é a lei do Espírito de vida em Cristo. Diz que ela me livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 3, Paulo diz: olha, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, no que diz respeito ao pecado, e com efeito, Ele condenou Deus na carne o pecado. Então, aonde está o pecado agora? Está na estrutura espiritual ou está aqui na minha carne? Aqui. E Paulo disse: este pecado agora não reine no teu corpo mortal. Então ele tirou ele da dimensão espiritual que me separava dele, que me condenava, que me afastava, que me tirava a comunhão. E é por isso que lá em Isaías diz: o vosso pecado faz separação entre vocês e o seu Deus. Mas isso é antes da cruz, quando a lei existia e o pecado habitava. Da cruz para cá, Romanos 10:4 diz que Cristo pôs fim à lei, e uma vez que saiu a lei, superabundou a graça, e de perdido pecadores, os homens, os escolhidos, se tornaram santos, regenerados, justificados, lavados, remidos, nova criatura, perfeitas em Cristo. Só que os doutores da igreja anulam esta glória exclusiva de Cristo e querem colocar sobre os seus ombros. Eu vou batizar você. Você vai se tornar um varão. Você vai se tornar uma nova criatura. Você, Geraldo, quando eu te batizar, aí é que você vai ser um novo homem. O teu velho homem vai ficar na piscina, anulando a glória de Cristo. Só que Ele não divide a sua glória com ninguém. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, o império é dele. Só Ele é rei, só Ele é eterno, só Ele é Ele. Ninguém poderia fazer. E a guerra fica armada. A igreja mais santa, a igreja que tem a melhor doutrina, o pastor que prega mais. Mas ninguém pode fazer nada se Deus não fizer, meu irmão. Você sabe o que ele disse a Moisés? Quando me perguntarem que eu sou, porque não é eu sou, é eu serei. Serei é eterno. Sou é o que eu sou hoje. Homem nenhum é. Só quem é Ele, o eterno. Só o eterno é e será ontem, hoje e para sempre. Porque só Ele é o eterno. E diz que Ele se fez filho
Porque o Eterno não tem filho, se fez filho, não casou com ninguém. Era uma manifestação. Diz que enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E a igreja ignora isso. Você imagina? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, teve que vir a esta terra numa carne pecaminosa para condenar o pecado na carne. E os crentes dizendo, não condenou nada, não anulou nada, não destruiu nada, nós ainda somos pecadores, teu sangue não nos lavou, e quem vai nos lavar é Jeira. Sai daí, Zinfi. Se o sangue de Barrabás não podia me lavar, era o sangue, era dele, era o sangue dele que tinha que ser derramado, para que hoje eu pudesse na congregação dos justos falar, a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Então o pecado hoje saiu do âmbito espiritual, ficou cravado na cruz. Cristo, quando olha para você, te vê perfeito, vê o sacrifício dele estampado em você. Cristo não olha para você pelo que você fez há 10.000 anos atrás, porque ele já esqueceu do teu pecado. Do seu pecado ele não lembra mais, ele apagou na cruz. E o que é que está estampado em você agora diante de mim? As suas obras mais. O pecado carnal. A pessoa vem aqui, engana aquela irmã, se arrepende, porque tem um Espírito Santo, entra dentro do quarto e diz, Senhor, me perdoa o meu pecado, eu não deveria ter enganado a minha irmã. Se pudesse ouvir a voz do Espírito, o Espírito ia dizer, contra mim você não pecou, porque para mim você está morto para o pecado, você vive para mim, você pecou é com teu irmão, volta lá e pede perdão ao teu irmão, não é a mim, porque contra Deus ninguém peca mais, o pecado está condenado na tua carne. Só que as pessoas erram com o seu próximo e querem pedir perdão a Deus, porque para elas a humilhação do reconhecimento do erro gera uma soberba, porque ninguém quer diminuir. O santo não quer diminuir, o santarrão não quer reconhecer, eu pequei contra você, eu estava errada, eu estava errado, eu não deveria te trair, te humilhar, te pisotear, mas as pessoas não gostam de fazer isso, porque tem mania de grandeza, é carne. Preferem ir para dentro do quarto e falar, Senhor, perdoa, eu não deveria ter feito isso com a minha mulher, ou com o meu marido, ou com o meu irmão. E vira as costas, pronto, acabou, pediu perdão a Deus. Romanos 7. Porque quem está falando isso aqui é o reformador do Evangelho, Paulo, o apóstolo dos gentios. Como diz o nosso irmão, vamos ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aqui está o palco da luta, que ensinaram o crente a fazer campanha. Você precisa de um culto de libertação, irmã. O pecado está condenado na tua carne. Fernandinho Beiramar está condenado num presídio federal. Lula está condenado numa sala da Polícia Federal. O pecado está condenado na tua carne. O pecado carnal pode ter 50 anos de crente. Se você não se policiar, o mal que habita em você se agiganta. Porque isso é Paulo, hein? Porque eu sei que em mim
isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quantos bem habita na carne de Paulo? Você sabe quantos habitam em mim? Nenhum também. Eu tenho defeito de fábrica. Paulo tinha defeito de fábrica. Você tem defeito de fábrica. Se não vigiar, o feio quebra e você desce ladeira abaixo. E quem não entende, se é numa igreja da lei, diz, ela tem diabo, tem demônio. Se é numa igreja em graça, sabe o que você entende? Nós não devemos olhar o nosso irmão segundo a carne, porque o defeito que está nele, está em mim também. Quando eu cair, ele vai me olhar com graça e com misericórdia. Vamos ajudar e levantar. Não faça mais, mas vamos caminhar juntos, porque o mesmo defeito que está aqui, é o mesmo defeito que está aí. Depois ele diz no versículo 19. Tem o 19? Porque eu não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, disse Paulo, esse eu faço. E depois a pessoa diz assim, eu não sei como é que eu fiz isso. Caramba, que coisa, não? Cara, mas como é que pode você tão cheio do Espírito Santo? Pois é. Paulo disse, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado, a obra da carne que habita em mim. Claro, Cristo condenou, tirou a estrutura espiritual, tirou o pecado da condenação para a vida eterna e botou na minha carne. Aí alguns dizem assim, opa, já que não tem pecado espiritual, eu vou chutar o pau da barraca. Chuta. Vou te dar um alerta. Cuidado que pode ter uma pegadinha num pedaço de pau da barraca. Pode ter um ferro de aço dessa grossura e rebentar com a tua canela. Cuidado. Porque o campo é fértil. Deus veio morar dentro de você, numa carne que não se submete à lei dele. A carne não se submete à lei de Deus. A guerra é grande, é travada, mas não é contra diabo, contra Exu e contra pombagira. É contra o mal que habita em você, que habita em mim. E ensinar errado. Ensinaram que você tem que ficar dentro da igreja 24 horas por dia, clamando glu, 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 comando glá, 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 e porque não sei quem, busca não sei quem, busca lá e busca aqui, e dá o dízimo para prender o devorador, sem saber que o devorador mesmo está aqui, ó. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. Ah, meu Deus, já está na hora, não é possível. Meu amado, não tem como. Então, olha, meu amado, você já leu isso, meu amado, alguma vez, meu amado? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você imagina que luta travada no ser humano? - 22. Porque no tocante ao homem interior, ao homem espiritual, olha essa palavra, porque no tocante ao homem interior, o homem sem pecado, aonde Cristo fez a obra, aonde a lei que trazia transgressões pôs fim, disse Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus. Não é mais a lei de Moisés, é a lei de Deus. A lei de Deus é o amor, a lei de Deus é a misericórdia, a lei de Deus é a graça. Ele diz que no tocante ao homem interior, ao homem espiritual,
que está livre de condenação, que a lei do Espírito de vida o livrou do pecado e da morte, disse Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus, 23, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está no Exu. A lei do pecado está no Exu. Está onde? Nos meus membros. Então há uma lei guerreando contra o meu espírito e contra o meu membro, corpo. Não faz isso, não posso tocar e fica aquilo, sabe? E eu disse aqui uma vez, a mulher sai na rua lá, quando a mulher bota o pé na rua, o cara corre lá para diante do Facebook, ou de não sei o que, da mulher nua, e diz, fica aquela guerra espiritual com ele, lutando contra ele, sabe? A vizinha passa, ele não olha, a mulher está perto, a mulher sai, ele, baila comigo, como se baila, tudo bem, graça e paz, vai fazer uma visita lá. Sabe esse conflito interior, esta guerra interior, que ao invés de nos darem o remédio para matar isto, nos deram lei, nos apresentando pecadores, ao invés de mostrar que não é o pecado espiritual, é a nossa natureza humana, é a minha carne, a guerra é comigo, é entre eu e a minha consciência, a luta é constante. E então, quando você prega o evangelho da graça, aquela pessoa que ia à reunião domingo, segunda, terça, quarta e quinta, ela descobre a liberdade que há em Cristo. E ela então some deste convívio. E o que é que fala mais alto? A carne. Porque enquanto eu estou aqui, eu estou submetido a você. Você a mim, porque somos servos um dos outros. Eu esmurro a minha carne, porque eu sei que domingo você espera ouvir uma palavra minha. Você esmurra a sua carne, porque você sabe que domingo você tem que abraçar os irmãos da fé. Mas se eu encontro a liberdade com Cristo, eu já não quero mais esse convívio, porque eu estou salvo mesmo. O que tem a ver, me disse um, fumar um baseadinho? Vou perder a salvação? Vou perder a salvação? E ele vai dando lugar à sua carne, porque já descobre que ele não vai para o dito inferno, já descobre que a lei do pecado já livrou ele, já descobriu que ele não perde a salvação, que da palma da mão do Pai ninguém arrebata, e lá pelas tantas, a carne está falando mais alto. Ora, eu tenho 2 leões. Coloca um leão deste lado, o outro deste. Esse aqui é o leão da carne, esse é o leão do espírito. Esse aqui tem que estar em comunhão com os irmãos, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo, leitura do Evangelho, tem que estar participando dos eventos da comunidade espiritual, não tem nada a ver com estrutura física. Esse é o leão da carne. Esse aqui diz, hoje eu não vou ler, já sei tudo. Não, eu não vou me reunir hoje. Hoje eu vou tomar uma cervejinha, não tem nada a ver. Já estou salvo mesmo. E daqui a 2 meses, aquele irmão que era tão aplicado no sistema, aquele irmão que vivia de tanta devoção, já vive de qualquer maneira. E a graça então é feita de libertinagem. Paulo disse, olha, não faça da vossa liberdade palco para a libertinagem. E se vê, então, Paulo disse, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, preso à carne, aos pulsões da carne. E Paulo termina então no versículo 24, se eu não me engano até o versículo 25, olha aí, desventurado homem que sou. Você vê que em momento nenhum ele fala que é diabo, que é pombagira, que é o Exu, que precisa de culto de libertação. Ele diz o seguinte, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então ele arremata no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo
com a mente, com um homem espiritual, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, o homem carnal da lei do pecado. Então, aonde está a guerra? Aqui. Por isso que no começo ele disse: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo carnal. Não é porque você agora é da graça que você vai fazer disso libertinagem. Não é que porque você é da graça que eu não tenho que estar submetido a você e você a mim. Não é porque você é da graça que você vai andar de qualquer maneira dando um mau testemunho. Não é porque você é da graça, salvo que você não perde a salvação, que eu vou fumar, cheirar, beber e roubar, porque isso não é coisa de quem foi regenerado. Quem foi regenerado quer leitura da palavra, quer estar louvando, quer estar crescendo, quer estar andando com os irmãos da fé, quer estar vivendo a vocação é que foi chamado a uma vida de santidade no espírito, que reflete no homem exterior. É isso que quer quem vive em graça. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo deixa claro uma coisa: fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição. Olha a natureza terrena. Os pastores dizem: fazei morrer o diabo. A pergunta, meu irmão, não, 10 minutos que falta, meu irmão. A pergunta que eu faço é: fazei morrer o diabo em vocês? Ou isso que eu vou ler é a... Não, grifo natureza, meu amado. Meu amado. Nunca me ensinaram isso na escola bíblica dominical. Nunca me ensinaram isso nas escolas de teologia. A palavra sempre você tem diabo, você tem demônio, preciso de um culto de libertação, eu estou achando que é um Exu. E para cada disso aqui tem um demônio. Quer ver? Ó? Aqui chama-se pombagira. Não, se uma mulher, o cara passa, ela é prostituta, o pastor diz: é Jezabel. Não é Jezabel, é natureza terrena. É o mal que habita em mim. Não tem nada a ver com Jezabel. Tira isso. Os teus olhos vejam claramente. Está escrito lá? Não. Fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Significa que vai mostrar o que é a natureza terrena. Correto do correto. Correto. Então, são a natureza terrena do homem, que está no homem, é o mal que está em mim, que guerreia contra mim. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Versículo 6. Por estas coisas, preste atenção, alô, mente de Cristo ativada. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos dele. Porque sobre os filhos não vem ira, sobre os filhos vem disciplina. Então, quando um filho de Deus está na obra da carne, ele não perde a salvação, mas gera disciplina. Quando um filho que não é dele, os filhos da desobediência, lá vai ira. Sobre essas coisas, a natureza terrena, vem a ira de Deus, mas não é sobre o eleito. O eleito está longe da ira e perto da disciplina quando entra na obra da carne. Quem não é dele, como Caim não era dele, como tantos outros não era dele, vem ira. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vocês viviam nela. 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, olha a natureza, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. 10, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para saltar no mistério, bater o pandeiro, correr lá e gritar: ia! Ia! Mas não vai mais. É para se refazer no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É isto que nós devemos aprender. Ora, a pergunta que eu faço aos senhores nesses 10 minutos finais é: como é então que se faz morrer a natureza terrena? Vamos chamar um professor da escola dominical, que ele vai falar, sabe o quê? Vocês vão fazer um jejum, que é para matar a carne. Não. Eles falam isso ou não falam? Vocês vão fazer um jejum de meia-noite, e no culto de 9 horas da manhã vocês vão entregar o mistério. 11 horas. Amor, faz um bolinho de chuva. E a mulher vai lá, faz um bolinho de chuva, né? Os dois vão entrar no mistério. 11h30. Olha, muito tempo, hein? Tem um miojo, não? A mulher faz lá, faz uns 3 miojos, né, de caldo quinó. 11h50. A mulher olha para ele, quer mais um lanchinho, né, meu velho? E vai lá e frita uns 3 ovos, bota dentro do pão. Meia-noite, entregam o jejum. 6 horas da manhã, acorda. Senhor, estou entregando aqui o meu propósito. Mortificou que carne, meu amado? Isso é o que eles mandam fazer. Para mortificar a carne e ficar mais próximo de Deus, você fica com fome. Eu pedi a um pastor desse para dar um passeio lá em Ruanda. Eles iam ver esqueletos de um lado para outro, cheio do poder de Deus. Que eles não estão lá em jejum, não é de meia-noite às 6, não. Estão em jejum lá há 1 ano. Aqueles homens, quando abrem a boca, devem sair fogo do céu, como Elias. Meu amado, fome não move os céus. Quem move o céu é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo 12. Olha como se vence a natureza terrena, a carne. Assim, pois, irmãos, nós não somos devedores à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Estamos devendo nada à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo jejum mortificardes os feitos da... Então eles não leram essa passagem. Se pelo Espírito, qual é maiúsculo, é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se pelo Espírito vocês mortificar os feitos da carne, certamente vocês vão viver. Então, quando vem aquela vontade de bulir na coisa ali, é porque tem uns camaradas que dá vontade de bulir, meu amado. 30 anos na igreja, quando não tem ninguém para roubar, ele rouba ele mesmo. O quê? Meu irmão, então você não sabe o que é a natureza terrena? Isto é o diabo em nós, meu amado. Isto é a carne. Isso é capaz de cometer as maiores atrocidades. Estou falando por baixo, básico.
O cara, quando não tem o que roubar, ele coloca 10 reais dele assim mesmo, ele vai lá na cozinha. Não tem ninguém. Mas é uma praga, cara. Ele passa, escuta um barulho, ele vai treinando, cara. Ele vai treinando. Escuta um barulho, ele... A mulher pergunta: o que foi? Nada não. É a televisão ali, é o bom filme amanhã, tela quente. Ele rouba ele mesmo. E diz assim: quem foi que me roubou? Alguém pegou o meu dinheiro aqui. Foi vocês. Eu não ia mexer. A mulher disse: é mesmo, né? Ele não ia roubar ele mesmo. Ia. Rouba. Trai, mata, esconde a arma, e a polícia anos depois descobre, porque a natureza terrena em nós é nociva, e a graça de Deus está aqui para dizer não à carne e sim ao espírito. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vivereis. E como é que faz isto? Porque a graça de Deus nos educa. É quando você sabe que você é templo do Espírito Santo. E você usa o que o Espírito diz na sua palavra. E a carne vai perdendo a força. Entre uma confissão ou outra, Deus vai disciplinando. Você já não dorme direito. Perde o apetite, aqui dentro fica golpeando, e você vai dizendo: eu não posso trair a minha mulher, eu não posso fazer isto, eu não posso mais enganar, eu não posso mais mentir, eu não posso me entregar à bebida, eu sou uma nova criatura. E você vai confessando, e você vai declarando pelo Espírito, pelo que você aprende na pregação da graça, pelo que você lê, você vai aplicando isso na tua vida, e os feitos do corpo vai ficando mortificado. Não adianta fazer campanha, porque o pau que está aí, só quem se enriqueceu foram eles. E ninguém nunca mudou. O número de pessoas que estão fora é maior do que quem está dentro. Porque quem está dentro está em busca de barganha, em busca de mulher, em busca de carro, em busca disso, em busca daquilo. As pessoas não estão em busca de vida com Deus. As pessoas não estão dentro da igreja para buscar uma vida de retidão, para buscar conhecimento. Haja visto que uma reunião como essa, você procura lá onde tem a barganha, estão lotadas, levantando a garrafa d'água, dizendo que o lenço do pastor cura, atrás da oração do homem. Ei, alô? Nós não precisamos de oração forte. Nós temos um Deus forte que ouve as nossas orações. Nós não precisamos de sal. Nós somos o sal da terra. Somos a luz do mundo. Nós estamos em busca de uma santidade sincera, da palavra praticada, vivida e revelada nas nossas vidas. Ainda que vai ser difícil, mas este é o caminho. E sabe qual é a fórmula? Não adianta atacar, não adianta dizer que é diabo, é amar, abraçar, porque o Espírito não perderá para ninguém. Paulo disse que a carne luta contra o Espírito. Ué, você tem aí para mim, Miguel? Vê se tem aí, Gálatas 5. Coloca para mim aí, meu amado, 3 minutos. Oi? Tem? Coloca aí para mim, por favor, olha aí. Digo, porém, ainda... Vocês andam no Espírito, andam no que diz o Espírito Santo. E vocês jamais vão satisfazer a concupiscão da carne. Mas pode vir, sabe, agrobeleza, lá. Se está no Espírito, não satisfaz. Não tem brecha. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne luta contra o Exu, contra a pombagira. O 7 flecha. Porque a carne luta, milita contra o Espírito, e o Espírito contra Satanás. A luta é contra quem? A carne, o Espírito e eu.
São duas naturezas opostas entre si. Deus veio morar dentro de uma carne que luta contra ele. É ou não é? É. E esta carne não se submete à lei de Deus. Se a carne não se submete à lei de Deus, vai se submeter a você? Então, cuidado com ela. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Só que neste palco de guerra aqui, o espírito vencerá, porque você é propriedade exclusiva dele. Nem que ele te amasse, nem que ele te arrebente todo, mas o plano dele sobre a tua vida não pode ser frustrado. Deus é maior. E eu termino com Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é Deus que colhe. A sua esposa colhe. Seus filhos, eu vou colher. Aquilo que o homem semear, isso pode esperar do jeito que você quiser. Que os debochados dizem assim: vou esperar sentado. Espere, meu irmão, com o eterno. É com o eterno que nós estamos lidando esta noite. É com ele. Pode esperar do jeito que você quiser, até na beira do tanque, na rua, na chuva, na fazenda ou... Vocês estão ligadão, né? Vocês estão ligadão, né? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa para terminar. Está vindo aí uma nova safra. O que você está vivendo hoje foi o que você semeou na safra passada. Foi regado, brotou e houve colheitas desastrosas e para alguns colheitas abundantes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está vindo um tempo de colheita novo ciclo. Comece a partir de hoje a semear no Espírito, porque na próxima safra da colheita terás uma colheita abundante e sobrenatural. Assim é, assim seja. Diga graças a Deus, vamos ficar de pé.